Você pode até não sentir nada, mas o seu coração já pode estar sofrendo silenciosamente. Enquanto a gente corre atrás de tudo, o corpo vai dando sinais sutis. A pressão sobe, a gordura se acumula, o coração sofre. E a maioria só percebe quando já passou do limite. E o mais alarmante, estudos mostram que a aterosclerose, aquela gordura que entope as artérias, pode começar ainda na adolescência, por volta dos 10 a 15 anos de idade. No Brasil, as mortes por infarto entre mulheres de 15 a 49 anos aumentaram 62% nas últimas décadas. Esse é o Podlight, eu sou a Valéria Luz e hoje vou conversar com o Dr. Tiago Prado, cardiologista e especialista em longevidade, para entender o que está por trás dessa realidade e como manter o peso, a saúde e o coração equilibrados podem transformar o seu futuro. Esse episódio, como sempre, é um oferecimento da PharmaShop, que acredita na ciência da prevenção e nas fórmulas manipuladas como ferramenta real de cuidado e saúde. Seja muito bem-vindo, Dr. Tiago, muito feliz em tê-lo aqui. Obrigado, Valéria, obrigado por esse convite maravilhoso, estou muito honrado e feliz de estar aqui. Que bom, feliz estou eu. Doutor, você é cardiologista, né? Mas também atua fortemente com emagrecimento e longevidade. Conta como você chegou nesse olhar mais completo sobre a saúde. Bom, Valéria, foi assim, meu pai é cardiologista, né? Então tem um pouquinho da genética aí envolvida. Doutor Célio. Sou há 10 anos cardiologista, né? Trabalho em Arapongas, cidade que eu amo de paixão. E o meu grande problema com os pacientes foi de fato assim, que nas atualizações das diretrizes, enfim, sempre no topo emagrecimento, atividade física, são as melhores prevenções. Então, passam-se anos, novas diretrizes e sempre, né, a atualização está lá. Atividade física, emagrecimento faz parte mesmo da prevenção. O problema é conseguir isso, né? Então, onde eu sempre fiquei muito chateado a gente só aumentar medicações, e sendo que se a pessoa consegue, né, um emagrecimento, uma mudança do estilo de vida, a gente sabe que o resultado vai ser melhor, mas é muito difícil, né? Existem os vícios, as compulsões alimentares. Sim. Então, onde eu procurei também, né, me especializar nessa parte para poder ajudar mais meus pacientes a alcançar seu objetivo. Sim, o coração é o principal órgão relacionado com a longevidade? Olha, é um conjunto de fatores, né? Mas sim, ele está entre os principais órgãos por conta que, veja bem, se nós pensarmos em longevidade, a gente tem que pensar em prevenção, né? Então, eu sempre, no meu consultório, eu falo para os meus pacientes, tento convencê-los a mudar o estilo de vida, porque o preço que se paga é muito alto quando as coisas acontecem, né? Um infarto, um AVC, o sofrimento do próprio paciente e de toda a família. Então, o coração, ele, para mim, é o melhor órgão. Eu amo de paixão, mas para o nosso corpo, coração, cérebro, fígado e rim, os rins, eles são fundamentais, eles têm que estar em harmonia, todos. Tem gente que fala, se você usar demais o seu coração, você vai morrer antes. É verdade isso? Não. Ele tem um limite? Não é bem, é que assim, existem, até muita gente no consultório comenta comigo, doutor, eu tô com dor no coração, mas fala que o coração não dói. Eu falo, gente, são coisas que são mitos, né? Então, veja bem, a frequência cardíaca, ela é importante aí para a parte de longevidade. Então, nós temos uma frequência cardíaca, teoricamente, 60 batimentos até 100 batimentos. Então, dentro disso, é o padrão normal. Mas é o que eu falo, então uma pessoa que tem o costume de fazer atividade física, né, não é uma pessoa sedentária, a frequência cardíaca dessa pessoa tende a ser mais baixa, né? Isso mostrando que o seu coração trabalha com calma, né? Ele supre todas as necessidades do seu corpo. Então, no consultório eu até falo muito com meus pacientes, até para ajudar uma maneira de entendimento, né?
Falo, gente, imagina se você está na sua casa e moram em 5 pessoas, tem uma bomba d'água. Ela está no mínimo. Toma um banho, lava a calçada, lava a roupa, nunca faltou água. Por qual motivo você vai aumentar a potência? Só para gastar mais energia. Então, o coração que não é sedentário, ele trabalha com calma e ele supre todas as necessidades do nosso corpo. Então, a atividade física regular, né, ela mantém o coração, sem sombra de dúvidas, muito mais saudável. E o que, no caso, tem encurtado mais a vida das pessoas hoje em dia? Hoje em dia, muitas coisas interessantes, né? A nossa qualidade de vida, isso pertence a todos nós, ela vem piorando, né? Então, o estresse, ele está cada vez maior, Sim. né? A nossa alimentação está cada vez pior. E o grande problema que eu vejo é a necessidade das pessoas em descontar aquele seu estresse. Então, geralmente é associado a bebida alcoólica e tabagismo, né? E é onde o consumo disso, ele será cada vez maior. Porque num outro momento você vai ter um novo estresse, e às vezes aquele tanto, né? Aquele consumo seu, o de antes já não basta. Então é onde os vícios, eu vejo que tem piorado muito a qualidade da vida, né, de todos nós. E na minha opinião, isso vai refletir a curto prazo, né, em coisas de 5 a 8 anos. Hoje eu vejo, né, os jovens também, eles infelizmente estão muito dependentes desses pods, né? Sim. Que isso é um agravante e é muito mais acessível que um cigarro. São né? os assassinos silenciosos, né? O grande Os problema vícios todos, eu acho. e não só os vícios, Valéria. Eu comento no consultório, meu grande problema em convencer alguns pacientes, principalmente homens que se preocupam menos com a saúde, é justamente isso, né? Você falou algo que eu quase todo dia comento no meu consultório. As doenças silenciosas, quando elas dão sintomas, às vezes já é muito tarde, né? Você pega, por exemplo, diabetes, o próprio colesterol alto, né? A hipertensão, tem muita gente que não tem nenhum tipo de sintoma, né? O corpo se adapta, né, à hipertensão e a pessoa diariamente está correndo risco. Às vezes a pessoa está com a hipertensão e ela acha só que ela está estressada, né? Assim, Isso. não, acho que eu estou só estressada. E não... Então, eu vejo assim, às vezes a falta de compreensão de algumas pessoas em levar a sério, que eu falo assim, gente, você é diabético, você é hipertenso, você está com seu colesterol alto, você tem ideia que você está com todos os fatores para que o pior venha acontecer, né? E é justamente isso, por ser silencioso, que às vezes é difícil você fazer a cabeça do paciente para tratar. E às vezes a pessoa que tem o diagnóstico da diabetes, ela tá focada ali só no diabetes, no caso, né? E acaba, muitas vezes, negligenciando a hipertensão, ou que pode desenvolver ali uma taquicardia ali, né? E esses outros fatores, então, de risco, que elevam, no caso, o risco da pessoa desenvolver problemas do coração, são tão importantes de você estar atento quanto o próprio... Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas falam assim, não, meu pai não teve, meu avô não teve, eu não tenho histórico na minha família, né? Mas aí existe uma somatória de fatores de risco para a doença cardíaca, né? Com certeza. Claro que a pessoa que tem a história genética familiar, ela é uma pessoa que tem que ter o dobro de atenção, porque a genética da parte cardiológica é uma das mais fortes que tem, né? E na verdade, é mais ou menos aquilo que meu avô sempre falou, que você planta hoje, você vai colher amanhã. Então, se você tem uma vida sedentária hoje, né? Veja bem, o estresse nas alturas, você favorece o desenvolvimento da hipertensão arterial, né? Porque a hipertensão nada mais é que o estresse arterial. Então, é a velocidade que o sangue bate nas artérias. Isso é pressão arterial, é a velocidade que o sangue bate nas artérias. Então, quanto maior a velocidade,
né, maior é a pressão arterial. Então chega um ponto que a sua artéria não vai aguentar todo aquele fluxo, né? Por isso que tem que ter esse controle, tem que ter esse cuidado. E a prevenção sempre será o melhor caminho. A prevenção é o melhor remédio. Sim. Doutor Tiago, o Bruno sempre me acompanha aqui e às vezes ele dá uma interrompida para a gente fazer, para ele fazer uma pergunta e ele tem toda a liberdade para isso. Pode falar, Bruno. É verdade, doutor, que o estresse pode causar um infarto? É verdade, Bruno. Veja bem, o estresse, o porquê que ele pode acelerar, né, o processo de coronariopatias, que é o infarto. A gente tem que pensar que o estresse em excesso, ele faz a famosa vasoconstrição. Então, a artéria, ela diminui o seu diâmetro. Então, suponhamos que uma pessoa tem ali, que não saiba, 30% de placa de gordura no coração. Isso, teoricamente, não é para dar sintomas e, teoricamente, não era para colocar a pessoa em risco. Que não saiba que tem. Que não sabe que Sim. tem. A pessoa vive normal, Sim, sem vive sintomas. Normal. Né? E a pessoa, às vezes por algum desenvolvimento genético, às vezes pelo próprio estilo de vida, enfim. E você começa a mudar e ter uma vida de muito estresse, que aí, associada à não atividade física, as suas artérias têm facilidade em fazer a vasoconstrição. Então, diminui o diâmetro. Então, você aproximou as bordas. Então, aquela lesão, ela continua sendo de 30%, só que você aproximou as bordas. Então, assim, ela se torna muito mais grave e em algum momento, né, em algum processo inflamatório mais agudo, interrompe o fluxo e vem um infarto. Porque a falta de atividade física, então, o que ela faria? A atividade física regular, tanto é que, assim, no começo, né, então, uma pessoa que está sedentária, quando ela volta a fazer atividade física, pode reparar, ela anda uma quadra, falta até fôlego. Isso aí é porque ela está fazendo a vasoconstrição arterial, né? Então, quando você insiste... Então, eu sempre falo aos meus pacientes, olha, insista. Porque a primeira, segunda, terceira semana é difícil. Você está sedentário. Suas artérias estão sedentárias, seu corpo está sedentário. Mas se você insiste, a sua artéria começa a acostumar, né? Com aquele fluxo, com aquela frequência cardíaca. Aumenta o fluxo, isso. Né? E ela vai se adaptando, evitando essas vasoconstrições. Então, tanto Valéria, que eu acho que é bem bacana da gente falar aqui, que a diretriz é muito clara em relação assim, se for para você fazer uma atividade física, não, em Arapongas mesmo, lá tem um clube, então é um campeonato famoso de final de semana. E aí eu fico reparando, então tem muitos homens lá, né, que estão com uma circunferência abdominal mais elevada, então a pessoa não faz nada a semana inteira, totalmente sedentária, né, associada, por exemplo, a bebida alcoólica, né, que inflama mais o corpo, gera um nível de obesidade maior, tudo colabora, e aí de sábado quer jogar bola. 2:30 da tarde, 3 horas, no sol, o corpo está desacostumado. Então, assim, a chance dele ter um infarto súbito ali é mais que o dobro. Então assim, é melhor que não faça nada. Sim. Ou faça atividade física regular, e a diretriz, ela é bem rígida em relação a isso, para a gente ter benefício cardiovascular, são pelo menos 5 vezes a semana, né? Ou faça, ou se for para fazer uma vez a semana, você submeter o seu corpo a todo aquele estresse, fica quieto. Tá, então, nesse caso do atleta de fim de semana, o que acontece quando ele infarta ali, neste momento, é por estresse ou porque uma placa, um estresse arterial. Os dois, tem um risco, né? Então, acontecer. A pessoa que geralmente está com um nível de obesidade, né, um grau elevado, ela já tem os riscos mesmo de já ter tido a formação de placa assintomática, e aí você coloca o teu corpo em um estresse que não acostumado, a gente gera uma vasoconstrição aguda ali e favorece a obstrução da artéria. Então, assim, é muito perigoso o atleta de final de semana. E aí o doutor falou dessa gordura, né, localizada na barriga. O que essa gordura tem de ruim, no caso, para esse atleta de final de semana? A gordura visceral é pior, né? Então, assim, onde a gente, de fato, avalia, né, boa parte do risco cardiovascular é pela circunferência abdominal, Sim. que é onde se deslocam as placas de gordura, né, que caem na corrente sanguínea, vai para o cérebro, para o coração. Então, a gordura visceral, ela é grande vilã,
né? Que é onde se resolve na parte da atividade física, em controle alimentar. Veja bem, é uma coisa que eu sempre gosto de falar, eu vejo que pacientes me falam muito assim, mas então a gente não pode ter vida. Não pode fazer nada, né? Não posso beber, Não posso beber, jogar eu não futebol posso... só no final de semana. Eu prefiro morrer. Então, assim, não é assim que funciona. O que eu levo para minha vida? Eu acho que eu fui criado assim, né? Tudo que a gente faz por merecer, então você depois tem uma recompensa. Então, aos amantes de cerveja, enfim, né, jogar um futebol de final de semana, faça por merecer durante a semana também. Poxa, vou melhorar minha alimentação durante a semana, para final de semana eu poder comer um lanche, uma pizza, ir no rodízio, tomar minha cervejinha. Agora precisa beber todo dia, precisa Sim. comer fritura todos os dias. Eu acho que tudo na vida, em excesso, ela vai ter uma consequência, né? E na parte da cardiologia é justamente isso. Sim. Até mesmo a atividade física em excesso pode te causar problemas também. Então, eu acho que existe, os estudos, eles estão aí provando para a gente mesmo qual é a real necessidade, qual que é o tempo, né? O que a gente pode ou não comer. Então, na minha opinião, a gente pode ter vida normal, mas tudo em excesso tem um risco de ter uma consequência. Sim. Tem a doutora Fabiola Nutri, que já esteve aqui com a gente, ela falava assim, hoje ela já está adepta também de fazer atividade física, mas quando ela ainda não fazia, ela falava, eu não vou comer esse doce, não vou comer essa sobremesa, porque eu não vou para academia, então eu não posso me dar aí o luxo de comer, porque é justamente esse equilíbrio, né? Já que eu não vou gastar, então eu vou comer na medida para eu poder ficar sem ir na academia. Eu costumo até, uma forma até de convencê-los, e não é mentira, a pessoa que coloca como meta na sua vida a atividade física, depois um dia chuvoso ou muito frio, ela vai sentir falta, né? Com certeza. Então, porque é muito benefício para o corpo, porque o que eu penso? Veja bem, Valéria, eu penso assim, enquanto Deus está permitindo, né, que nós continuemos vivos, a gente tem que optar por viver bem, né? Viver com qualidade de vida, com saúde. Então, assim, eu tenho pacientes com 60, 70 anos de idade que, infelizmente, são cheios de comorbidades, e isso tem um preço, E em certos momentos da vida, é difícil a gente reverter algumas situações. Não se reverte, Sim. Tem controle. E eu tenho pacientes com 70, 80 anos de idade, enfim, que são maravilhosos, são rígidos, a parte cognitiva. Então, assim, é maravilhoso. Então, eu tiro isso como exemplo, que realmente são duas imagens vivas, uma em sofrimento, talvez pagando um preço pela vida que teve, que escolheu ter, e o outro, né, colhendo os bons frutos. Porque longevidade não é só viver mais, é viver mais tempo e com qualidade de vida, no caso, né? De ter aí as suas condições todas físicas e mentais preservadas, né? Por mais tempo possível, né? Com certeza. O doutor falou das comorbidades. Quais seriam essas comorbidades? Hipertensão, sedentarismo, diabetes, a própria falta... Na verdade, sim. O que eu gosto sempre de falar gente, quer ter uma terceira idade boa? Faça atividade física regular hoje. Então, a parte alimentar, ela é muito importante também para o desenvolvimento de placas e também o processo inflamatório do corpo. Existe uma ação inflamatória no corpo quando a pessoa está com problemas de excesso de álcool, né? Pessoas que estão com uma alimentação muito pesada. Então, assim, eu vejo assim, e geralmente é sempre o acompanhante que conta a verdade. Olha, meu pai come fritura todo santo dia. Olha, é difícil você não ter uma consequência, né? É porque às vezes tem um exemplo lá antigo. Ai, meu avô só comia gordura de carne, de porco, enfim, né? Essa comida mais
pesada, assim. Mais pesada, mas é mais antiga. É. Ao mesmo tempo, era mais livre de aditivos e de açúcar, né? E outra coisa importante que o trabalho deles também era muito pesado. Sim, Né? Geralmente o o pessoal, gasto, né? A o atividade gasto física. calórico deles também, nossos avós, enfim, que moraram muito em sítio, né? Sítio, sim. Trabalhador de roça, tudo bem, que o alimento ele realmente ele tinha um valor energético muito maior, mas porque o trabalho dele exigia muito. Sim, então, aí essas pessoas pegam esse exemplo e falam assim, então eu posso comer. Só porque tira o não exemplo da vai parte fazer mal. alimentar. Exato. E aí, falando disso, antes de eu entrar aqui no assunto colesterol, o Bruno tem mais uma pergunta. Existe algum sintoma silencioso que as pessoas ignoram e pode ser grave? Veja bem, a parte a parte da cardiologia, ela muitas vezes ela é traiçoeira, né? Existem os infartos súbitos. Já tive, infelizmente, pacientes que todos os anos estava ali fazendo seu check-up e teve um infarto súbito. Então, existe uma porcentagem que chegou a hora, vamos dizer assim, nós não temos o que fazer. E a parte silenciosa, que é o agravante, na minha opinião, de tudo, que é o que nós estávamos conversando. Colesterol, diabetes. Em relação a sintomas... A própria hipertensão é um A própria sintoma hipertensão, silencioso. em relação aos sintomas, é variável, né? Então, veja bem, na maioria das vezes, o corpo, ele dá o recado. O problema é que a maioria ignora, né? Então, uma palpitação diferente, uma dor no peito queimada diferente, uma dor nas costas um pouco diferente, na mandíbula diferente. Ali, às vezes, já é uma angina, já é uma claudicação, mas muitas vezes ignoram, né? Então, assim, o grande problema da parte cardiológica, por conta até da correria do dia a dia, é que as pessoas, a maioria, assim, chegam até a gente a hora que já aconteceu, sendo que a gente poderia ter evitado isso. Então, o conselho que eu sempre dou é assim, cada um se conhece, né? Conhece muito bem o seu corpo. Qualquer sintoma fora daquela normalidade, busque a orientação. Até peque pelo excesso mesmo, porque pode ser que não seja nada, né? Hoje é muito confundido e, infelizmente, existe muitos erros de diagnóstico com a famosa crise de ansiedade. Ah, não, isso é crise de ansiedade, isso é crise de pânico, isso é... Então, assim, até que ponto tudo vai ser crise de ansiedade, crise de pânico? Que realmente, a crise de ansiedade e pânico, elas simulam, muitas vezes, sintomas cardiovasculares. Tem pessoas que me descrevem uma angina no consultório que eu falo, meu Deus do céu, essa pessoa está infartando. E aí você investiga, a pessoa não tem nada. Mas investigue, né? Descarte o teu risco. Sim. Às vezes as pessoas vão na urgência ali, no caso, num postinho de saúde, né? Numa emergência. E na pressa ali, o médico avalia já e vê que não era o caso, não está infartando, né? Mas vá fazer o seu check-up. A pessoa volta? Ela não volta. É difícil. Ela continua a vida, né? Porque se o médico ele não mostrou a importância dela realizar o check-up e mostrar o que pode vir a acontecer, ela não vai buscar. Não vai. E aí, explica então, porque a gente ouve muito falar do colesterol, e aí relacionando, né, que a gente estava falando da alimentação, o colesterol é realmente o grande vilão, que a gente, né, começou a falar aqui da comida gordurosa. Explica um pouquinho sobre o colesterol. Ele é o grande vilão, sem sombra de dúvidas. Veja bem, Valéria, o colesterol ele tem uma parte, né, genética, que é bem difícil, é difícil de controlar, o acompanhamento tem que ser intenso. E tem que ser com medicamento. Tem que ser com medicamento, é muito difícil da gente conseguir controlar um colesterol genético. Sim. E a pessoa tem que se ajudar muito, fazer a parte dela para ainda mantermos em níveis aceitáveis. Isso, controlado. Tá? E nós temos o colesterol, que daí vem do estilo de vida, né? Que a obesidade, alimentação, falta de atividade física, enfim. Mas ele sim, o colesterol, ele é a base, né? Então nós temos
dois tipos de colesteróis ruins, que é o LDL, que está bem vinculado à parte alimentar, e o triglicerídeos também, que é outro, né, colesterol ruim, que está também vinculado à parte da atividade física. Os dois têm causas genéticas, os dois estão vinculados à falta de atividade física e alimentar, mas um pende mais para um lado, o outro para o outro, e acaba que tem pacientes que tem os dois colesteróis alterados, difícil controle, e a gente fica naquela agonia, porque sabe que a qualquer momento essa pessoa está correndo um risco diário, né? Algum momento vai acontecer algo. É bem, bem difícil. Tá, mas então ele é o grande, no caso, ele é o grande vilão para todos, ou ele é o grande vilão para essa pessoa que tem uma propensão? A pessoa que tem um nível de colesterol alterado no sangue, ela vai ter o favorecimento de formações de placas. Então, assim, o grande risco disso é uma trombose, um AVC, um infarto. Então, pessoas que têm o colesterol alterado é o grande vilão, que é o precursor de todas essas patologias que a gente está falando. Tá, e só para a gente entender, então, o que ele faz? O colesterol alterado, ele colabora com a formação da placa de gordura na corrente sanguínea. Então, que vai startar ali o... então, assim, por exemplo, uma pessoa, se for caráter genético, é genético, mas uma pessoa que está obesa, sedentária, e os níveis de colesterol estão mais altos. Aí é uma junção de fatores importantes, porque aí onde volta lá no começo da nossa conversa. A pessoa não faz atividade física, o sangue ele fica mais extasiado, fica mais tranquilo. Aí você tem níveis de colesterol, partículas de colesterol no sangue alteradas. Um sangue que não tem muita movimentação, né? O sangue mais lento ali favorece ali ao acúmulo das plaquinhas. Ainda mais se a pessoa for diabética, né? A gente tem, cada um tem um costume, mas para eu tentar explicar para meus pacientes no consultório, eu falo, olha, você que é diabético, você imagina uma rua com alguns buraquinhos. Então, o diabetes, ele corrói as artérias por dentro, né? Justamente por isso que é assintomático. E ali, imagina uma rua com um buraquinho. Então, favorece ao acúmulo de sujeira, ao acúmulo de partículas de colesterol. E ao passar dos anos, elas vão se aumentando, até formar uma placa significativa, onde vem o infarto ou o AVC. Entendi. Então, o vaso, no caso, que tem esses buraquinhos, vamos dizer, né, assim, para facilitar o entendimento, o colesterol ele vai parar nesses buraquinhos, certo? Isso aí um colesterol vai grudando no outro, porque o colesterol está passando pelo fica vaso. Circulando o tempo inteiro. Uma hora ele vai se acoplando a outras partículas. Entendi. Então, é isso que faz com que ele forme, assim, Forme a placa de gordura mesmo. Que entope, né? Entope. O canalzinho ali do vaso. Entope o cano. Entendi. Até me veio até aqui na cabeça, Valéria, que eu acho que é importante falar. As pessoas diabéticas, justamente pelo diabetes, fazer um certo tipo de corrosão interna no vaso, perde muita sensibilidade, né? Então, a pessoa que é diabética, ela tem que entender que qualquer dor diferente no corpo dela, ela tem que procurar ajuda médica. Tem pessoas que têm um grau de diabetes um pouco mais elevado e crônico, ela pode ter uma dor na mão, pode ser um infarto, porque a parte do braço, que era a dor típica, não tem mais sensibilidade interna. O ponto que correu a sensibilidade, por exemplo, foi a mão. Então, a pessoa diabética, ela tem que ter a atenção dobrada. O diabetes, na minha opinião, é a principal doença silenciosa e perigosa. Até mais do que a hipertensão, né? Até mais, porque dela atrai as outras coisas. Então, aqui, doutor, me explicou e eu entendi também que, nesse caso da artéria ali que vai se formando ali as placas, né, que vai grudando o colesterol, quando eu aumento a atividade física, aumenta a circulação do sangue e por isso que fica mais difícil do acúmulo do colesterol. Sim. Agora tudo fez sentido. Então, a atividade física regular favorece a artéria não fazer uma vasoconstrição, ela apertada.
Então, a atividade física regular mantém a sua artéria dilatada, Porque aumenta o batimento do coração. porque eleva a frequência cardíaca, Sim. o corpo se adapta, favorece a circulação sanguínea e não favorece ao acúmulo daí da placa de colesterol. Sensacional. Às vezes a gente estuda, né? Porque assim, quanto mais eu estudo, mais insights eu tenho, né? Às vezes, coisa que você já leu e releu, você fala, nossa, agora que eu entendi. É. Não é assim? A gente estuda é assim, né? E nesse caso dessas placas, por conta do colesterol, é a estatina que ajuda a diminuir esse colesterol, Isso. que organiza isso aí e diminui a probabilidade. A estatina hoje, né, a classe das estatinas são padrão ouro. É de primeira escolha, com certeza. Nós temos a rosuvastatina, né, que seria hoje a melhor. Mais atual. Depois vem a atorvastatina, né? E aí nós temos a simvastatina, que é a de entrada, vamos dizer assim. Veja bem, a escolha dessas medicações seria sempre rosuvastatina, né? Só que a gente tem que associar isso ao poder financeiro da pessoa, né? O SUS, ele dá a simvastatina. Então, eu sempre falo para meus pacientes assim, gente, calma. A simvastatina não é um ruim remédio, pelo amor de Deus. Sim. Fiquem calmos. E se, por algum motivo, aquele paciente está em um risco elevado, né? A gente sempre sugere, olha, vamos tentar fazer assim, se para comprar o medicamento é mais caro, vamos tentar manipular, vamos ver o preço manipulado, olha, tá tanto, cabe no seu orçamento, né? Eu acho que melhor você partir para essa nova droga, por tal benefício. Sim. Mas não quem toma simvastatina está tomando um péssimo remédio. Ela é muito boa, mas hoje surgiram novas drogas com eficácias de porcentagem melhores. E acho que até um pouco, não sei, mas o que mais preocupa são os efeitos colaterais, né? Que acho que com a evolução da droga, ela vai sendo minimizada, né? Os efeitos colaterais são minimizados com a evolução. Né? A estatina tem uma parte um pouquinho chata dela, infelizmente, que o efeito colateral clássico dela é mialgia, né? Dores. Então dor no corpo, dor muscular mesmo. E isso que você falou é perfeito. Então, a evolução das estatinas, né, entre a simvastatina e a rosuvastatina, diminuiu muito. Ainda, né, é como efeito colateral clássico, mas a porcentagem das pessoas que têm mialgias, dores no corpo, com a rosuvastatina é menor do que comparado com a simvastatina. E não é uma regra também, né? A pessoa não pode, às vezes, receber a prescrição e já sentir a dor. Né? Não vou tomar isso aqui não, porque vai doer. Você nem experimentou eu particularmente ainda. Nem falo isso pro meu paciente, porque às vezes você planta uma sementinha. Sim, né? sugestiona. Sei que ele não tá correndo risco nenhum, é o incômodo mesmo da dor muscular, então eu não falo porque algumas coisas, você planta uma sementinha onde não existe e o psicológico é complicado. Sim. E eu esqueci a pergunta que eu ia fazer aqui, gente. Fique em paz. Vou mudar então para a próxima, então, porque... Eu tenho uma pergunta. Manda, Bruno, me ajuda, Bruno. Porque o coração acelerado, doutor, é sinal assim que é algum problema ou pode ser só ansiedade? O que você fala sobre isso? Porque hoje a gente vê uma epidemia de ansiedade, né? No trânsito, no trabalho, né? Então pode ser um problema? O coração acelerado pode ser algum problema cardiovascular? Essa pergunta do Bruno eu acho muito oportuna, porque é justamente isso, né? A gente não pode ficar só pensando em crise de ansiedade. Então, a partir do momento que o seu coração ele está numa frequência, lembra que nós comentamos, né, de 60 a 100. Então, por exemplo, 120 batimentos, 115, 130, isso pode ser também uma arritmia, né? Então, nós temos as taquiarritmias, que são as frequências cardíacas elevadas, e também que podem ter o gatilho na crise de ansiedade. Então, eu sempre insisto em falar, gente, tá com uma palpitação diferente. Hoje em dia, a gente tem uma facilidade muito grande com os relógios, né? O pessoal tá tendo um acesso incrível a isso, que, querendo ou não, dá uma certa segurança em ver a frequência cardíaca, né?
olha, tá elevada, mas eu tô estressado, mas poxa vida, será que não pode ser uma arritmia? Sempre procurem, né, descartar risco. Isso, na minha opinião, é o mais importante. E se porventura realmente for uma crise de ansiedade ou de estresse, procurar resolver, né? Ou com tratamento, ou com acompanhamento, mas tem que ser resolvido, porque aquilo ali, se o seu coração está tendo uma frequência cardíaca elevada, ele está sentindo, ele está sofrendo, ele está te dando um aviso, olha, acalme-se, né? Eu tô sofrendo aqui. A gente, no estresse, assim, nessa que às vezes as pessoas com a correria mesmo, né, dá essa taquicardia, a gente nem respirar profundamente, a gente não respira, né? Não respira, porque enquanto o seu coração está com uma frequência cardíaca muito elevada, o tempo de enchimento do coração, ele diminui, né? Então, o coração, ele contrai e relaxa de uma maneira muito rápida, não ao ponto de ter um enchimento bacana do sangue, né? Circular dentro do coração. Então, isso acaba que tem um fôlego curto, né? Aquela palpitação, aquela sensação, assim, de queimação no peito. É horrível a sensação. Quando vem a paciente para mim para medir a pressão, eu sempre falo assim, né? Vamos sentar, respira fundo, veio caminhando, né? Porque às vezes só o fato da pessoa ali dar uma acalmada, porque ela vem já achando, né? Nossa, tô tendo um treco, né? Vou apagar aqui. É o jeito correto mesmo. Só o fato de respirar ali 2 minutos, ela já consegue dar uma baixada na frequência. Mas eu lembrei o que eu ia perguntar. Esse paciente que toma as estatinas, seja ela qual for, Certo. Ele vai tomar para o resto da vida? Essa pergunta sua é maravilhosa, porque eu escuto ela todos os dias no meu consultório. E eu escuto também. Tiago, eu vou tomar pro resto da vida. Tiago, Nanante. Então, As assim, pessoas não querem tomar o remédio para sempre. E eu falo isso, eu falo, olha, eu tô com você, eu também não quero que você tome, me ajude, né? Então, a gente tem que entender assim, quando nós temos questões genéticas envolvidas, sim, teoricamente, né? Então, quando surge uma hipertensão, quando surge um diabetes, teoricamente, é pro resto da vida, né? Então, eu costumo até falar para uma pessoa assim, eu vejo que as pessoas abaixam um pouco a cabeça, desanimam, eu falo, ó, pensa pelo lado positivo, vamos alegrar a nossa vida, que bom que existe. Exatamente. Né? Que bom que existe essa tecnologia, né? Não fica pensando, que saco, eu tenho que tomar remédio, o meu amigo não toma, a minha irmã não toma, o outro... Viva a tua vida. Isso. Que bom que Deus está me dando a oportunidade de fazer esse diagnóstico, né? Tem o tratamento para eu continuar tendo a minha qualidade de vida, para eu continuar cuidando dos meus filhos sem risco de ter um AVC por hipertensão. Então eu falo assim, gente, vamos, né? Já que quando nas situações que teoricamente são pro resto da vida, vamos ter a alegria também de pensar um pouco pelo lado positivo das coisas, não só sofrer com aquilo, né? Sim, porque as pessoas às vezes faz o exame, aí tomou o remédio, e aí normalizou, foi lá para os níveis normais ou desejáveis. Aí fala, eu já posso parar. E não é assim, né? Porque se você parar, o colesterol vai subir de Valéria, novo, né? você tá dando alguns exemplos que acontecem todos os dias no consultório. É maravilhoso. É que é duro a gente lembrar assim, né? Mas é outro problema também. Isso eu vou te dizer que são muitas pessoas que a pressão volta ao normal, ela Relaxa. para de tomar remédio. Aí volta depois do consultório com um pico de pressão muito alto. Sim. Então, isso é importante. Existe uma porcentagem das pessoas que tem muita sorte na vida, que em algum momento gerou ali um estresse arterial, enfim, um processo inflamatório que tornou ela hipertensa. E ela toma um remédio, e aí o remédio começa a pressão dela cair. Então, eu sempre falo, gente, se a sua pressão está sempre boa, acertamos na medicação. Esse é o efeito da medicação. Se sua pressão começar a cair, opa, notícia maravilhosa. Vamos diminuir um pouquinho a dose, não adianta parar de uma vez. Vamos diminuir um pouquinho a dose, vamos trocar por um mais fraquinho, vamos fazer um teste, vamos descalonar. Quem sabe você não levou sorte, mas é uma parcela muito pequena. A verdade é que a gente tem que lembrar que o objetivo do tratamento de pressão é manter a pressão boa. Então, enquanto sua pressão estiver boa, você está tomando um antihipertensivo, pelo amor de Deus, gente, não para. Mantenha, é o efeito. Às vezes a pessoa tem um preconceito, assim, acha que é só comércio, mas não, olha para a sua saúde, né? Se tá indo bem, a máxima, em time que tá ganhando não se mexe, né? Tem pergunta, Bruno? Na verdade, assim, contextualizar a questão da pessoa que está com ansiedade ou um estresse ali no trabalho ou em casa, enfim.
E aí ela vai no pronto-socorro, né, com uma dor no peito. Aí imagina que essa pessoa chega lá e aí lá ela escuta que não é do coração. Como saber se é mesmo ou não? Qual que é a melhor forma de agir após isso? Ela pode ficar tranquila ou no pronto-socorro já está resolvido? Ô, Bruno, eu tô te colocando. Situação, hein, cara? Bom, eu acho que é importante a gente frisar assim, né? Todos nós somos humanos, então a gente também tem a nossa porcentagem de erro, né? Então, pode existir um profissional ali naquele momento que não deu tanta atenção para os seus sintomas, não soube interpretar um eletrocardiograma. Eu vejo hoje muitos UPAs de 24 horas que os eletrocardiogramas, eles vêm com laudo eletrônico, e muitos desses laudos eletrônicos são errados, né? Então, assim, é uma junção de fatores, viu, Bruno? A própria avaliação médica correta, né? O médico ter a sensibilidade de entender aquele sintoma. Eu, particularmente, na minha cabeça, eu sempre penso primeiro, eu quero descartar o risco do meu paciente. Depois, então tá bom, confirmado uma crise de ansiedade. Mas a crise de ansiedade, ela simula os sintomas relacionados a infarto. Então, eu sempre sugiro assim, gente, teve uma crise de ansiedade, dor no peito, se foi num UPA, fez ali um eletro que pelo menos descartou aquele risco, né, momentâneo, tenha em mente de procurar um cardiologista e investigar o teu coração. A gente já falou aqui, então, que o peso ou a obesidade interfere diretamente na saúde do coração. Então, emagrecer seria também uma ferramenta, melhorando a saúde do coração, que aumentaria a sua longevidade, certo? Existe um jeito melhor de emagrecer que protege e fortalece o coração? Graças a Deus, né? Hoje temos ótimas alternativas, né? Com protocolos injetáveis que ajuda muito, né? Tudo baseado muito em estudo, né? Infelizmente hoje tem uma certa moda disso aí e muita gente usando medicamentos de maneira equivocada e perigosa, né? E existem os protocolos consagrados e baseados em estudos que sim, o resultado ele é maravilhoso, né? São ações de vários medicamentos, aí vai depender de cada paciente, cada objetivo. A gente tem que lembrar que o que nos coloca em um risco cardiovascular é o IMC, né? O índice de massa corpórea, né? Então o IMC ele classifica a nossa obesidade e o risco cardiovascular anual. Então o emagrecimento ele faz parte da sua prevenção mesmo, né? Da sua qualidade de vida. Então, a pessoa obesa, não só pensando em infarto e AVC, a pessoa obesa, teoricamente, terá outros malefícios, como problemas em quadris, problemas nos joelhos, ácido úrico, gota, né? Então, são inúmeros fatores que o emagrecimento favorece mesmo a qualidade de vida da pessoa. Mas hoje as pessoas estão procurando emagrecer da maneira mais rápida que tiver, né? Qual é o erro mais comum de quem quer emagrecer rápido e que acaba piorando a saúde sem perceber? Existem algumas maneiras, formas milagrosas, né, de emagrecimento rápido, que aquele trauma para o corpo vai ter consequência também. Tudo que você perde do dia para a noite, o teu corpo, você não engordou do dia para a noite, né? Então você também não vai emagrecer do dia para a noite. Graças a Deus, hoje temos tecnologia que auxilia muito, mas mesmo assim, tudo tem um tempo, tem um acompanhamento. Então, o emagrecimento rápido, você tem perda de vitaminas muito rápido também, você tem traumas de inflamação no corpo também, que pode até gerar problemas de coagulopatias. Então, o emagrecimento muito rápido, com o uso de medicamentos, né, que te coloquem em risco de infartos súbitos, não é recomendado, né? É o que eu penso assim, a gente tem que primeiro pensar na nossa situação, no nosso corpo, no nosso risco. O emagrecimento, com certeza, vai te ajudar, vai resolver muitos dos seus problemas, mas faça aquilo com segurança, com calma. Não vai ser em uma semana que você vai ter um corpo perfeito,
Não foi em uma semana que você atingiu toda a sua obesidade. Desafio, perca 5 quilos em 7 dias. Não, isso aí na internet é toda hora. Em 3 semanas. Não existe, gente. Não existe, até porque aquilo ali, 3 semanas não se resume uma vida, né? É muito individual isso, né? É individual, Valéria. E as pessoas compram essa ideia. Compram muito, né? Isso aí virou um marketing grande na internet. E a gente tem que entender que mesmo hoje, com protocolos modernos de injetáveis, é uma coisa que eu sempre falo no consultório, se a pessoa não mudar o estilo de vida, mudar a cabeça, volta tudo. Sim. Então, a gente tem que entender que existem grandes vilões na nossa vida, como o açúcar, né? Como o excesso de comidas pesadas, massa, fritura. Então, é aquilo que, voltando novamente lá no começo, não é que não pode comer nunca mais um docinho, não é que não possa comer uma pizza, mas não é normal comer todo dia, na minha opinião, né? Então, feito de uma maneira com acompanhamento legal, um tratamento legal para aqueles que precisam. Com mudança do estilo de vida, eu sempre falo no consultório, valorize o teu investimento, muda a tua cabeça, volte, agora com a perda de peso, devagarzinho, volta a fazer uma caminhada, eu sei que seu joelho dói, mas volta devagar, calma, não precisa também já sair correndo daqui, tudo feito com muita calma e acompanhamento, dá certo. Sim. Tem pergunta, Bruno? Na verdade, assim, você falou de emagrecer do jeito certo, né? Eu queria saber se tem algum impacto emagrecer, o efeito sanfona no organismo, no coração. Isso pode dar algum efeito negativo? Bruno, pode, com certeza. O efeito sanfona, ele vai, igual, eu já tive pacientes que fizeram, por exemplo, bariátrica, perderam lá 60 quilos e voltaram tudo, né? Então, na minha opinião, a pessoa que tem a oportunidade de emagrecer, seja ela por cobrança, uma decisão ou um tratamento moderno, enfim, tem que aproveitar aquele tempo que ela está investindo, dinheiro e tempo, para mudar a cabeça, Valéria, porque se a pessoa é o mais difícil. É difícil, então ela, em algum momento ela tem que mudar a cabeça. Eu vejo até exemplos dentro de casa, enfim, que a gente assiste uma novela, aquela mulher com o corpo lindo, o homem com o corpo lindo. Eu queria ter aquele corpo, mas você faz o que eles fazem, né? Você acorda todo dia cedo para ir numa academia, você cuida da sua alimentação durante a semana, pelo menos, você evita o açúcar, você evita comidas que geram um processo inflamatório no seu corpo, não tem como. Então, assim, é difícil a gente na verdade, eu ia até falar errado, não é difícil. É diferente a pessoa que está mudando a cabeça para fugir do sedentarismo. No começo parece ser difícil, mas lá na frente, quando você alcançar o teu objetivo, você olhar para trás, você vai falar, como que eu estava vivendo daquele jeito, né? A autoestima geralmente nossa fica lá embaixo, as roupas não servem, dependendo do lugar você não quer ir, porque não tem roupa, aí vem o joelho dói, aí os riscos cardiovasculares anualmente vão aumentando, porque cada ano que passa, infelizmente, nós estamos ficando mais velhos. Sim. Então, assim, o processo do emagrecimento, ele é muito benéfico no geral. E aí, nesse processo, tem papel importante a suplementação? Com certeza, sem sombra de dúvida. Quais ativos o doutor Eu acho assim, né? Vou falar um pouco assim no geral, porque é muito individual, né? Algumas pessoas têm uma certa deficiência, até por questões genéticas, mas a suplementação, ela é maravilhosa. Então, a gente tem que lembrar que, na parte do emagrecimento, a grande importância disso tudo é a gente diminuir a resistência insulínica, né? Que favorece a gordura visceral. É a gente aumentar a massa magra, que é onde a gente emagrece com mais qualidade, né? Com uma maior beleza, né? E as suplementações de vitaminas, aminoácidos, né? Então, a vitamina B12, ela é magnífica, né? A vitamina D, a vitamina C, nós temos a coenzima, magnésio. São tantas. Porque às vezes a pessoa está emagrecendo porque está fazendo restrição calórica e restrição de nutrientes, vai né? ficar fraca. Vai e aí a pessoa, o corpo vai pedir mais comida porque ele quer buscar nutrientes, né? Eu acho assim, quando a pessoa toma essa decisão, né, radical na vida e benéfica,
ela tem que ser acompanhada por um profissional que daí não vai estar só pensando na estética, ele vai estar vendo mesmo a parte laboratorial dela, né? É o que você acabou de falar, não adianta a gente simplesmente fazer umas loucuras e começa a perder todos os nutrientes, enfim, isso aí também vai gerar consequência, né? E favorecer efeitos rebotes, porque daí uma hora o teu corpo vai te cobrar tudo aquilo de volta, né? Então você emagrecendo, tendo um controle com a suplementação, favorece você não ter efeitos rebotes. E eu pergunto dos suplementos porque às vezes as pessoas não querem ou não têm condições, até financeiras, né, de passar por um acompanhamento mais específico, né, nutricionistas ou enfim, ou médico mesmo, né? E aí a pessoa quer comprar lá no balcão da farmácia sem fazer os exames ou sem medir. Então, o que o nosso ouvinte aqui pode saber que esse vai dar bom e não vai te fazer mal? Os imprescindíveis. Vitamina B12, vitamina D e vitamina C, na minha opinião. Né? Por exemplo, você pegar uma reposição de magnésio, de cálcio e até mesmo de potássio, aí tem que ter um acompanhamento, porque o excesso deles pode trazer alguns tipos de risco, né? O potássio elevado mesmo, arritmias. Sim. Então, assim, na verdade tudo, né, Valéria? Mas assim, com a maior segurança e tendo, assim, bastante benefício para o corpo, na minha opinião, vitamina D, B12, elas são, vitamina C, são fundamentais. A gente tem que desmistificar um pouco até para falar, porque as pessoas... Eu sou muito cuidadosa na hora de indicar alguma coisa que seja um fitoterápico, né? E tenho muitos critérios. Mas a gente vê que as pessoas, se você não me disser, eu vou ali para quem vai me dizer. Ou eu vou usar o do meu vizinho, ou eu vou usar, né, de alguém que está usando e que vai me dar. A gente vê isso até com os injetáveis, que dirá com vitaminas Com e certeza. minerais, enfim. Eu tenho alguns amigos farmacêuticos e eu sei o que eles sofrem, porque eles falam, Thiago, a pessoa cobra, vem e quer que a gente... Sim. E ele falou, é difícil pra gente também, porque é a mesma coisa que eu, né? Você chegar no meu consultório e falar, olha, me dá uma vitamina. Calma, vamos dosar, vamos ver qual que é a sua real necessidade. Então, geralmente, Valéria, Hoje tem o Dr. Google, né? O Dr. Google, a suplementação correta, geralmente é um caminho um pouquinho de paciência. Então, a pessoa tem que ter aquela paciência de, olha, vou dosar, vou ver como é que estão, né, as vitaminas no meu sangue, para você ir de forma certeira. O problema é o que você acabou de falar, é a correria, é a pessoa que passa ali e fala, não, eu tô me sentindo fraco, eu tô tendo muito cansaço, indisposição, lesão muscular, Valéria, me dá alguma coisa boa aí que eu tô indo embora, que eu não tenho tempo. É isso aí. Então, assim, a gente pode, claro que a gente sabe de algumas coisas que não colocam a pessoa em risco, né? E a gente pode tentar ajudá-la, mas às vezes a pessoa tá gastando um dinheiro que poderia estar gastando melhor, mais certeiro, né? Mas a maioria é assim, né? Vai essa mesma, pro vizinho deu certo. Sim. Vou tentar. Quando a gente fala de longevidade, quem você acha que tem mais medo com relação, né, ao fim da vida? As pessoas que, no caso, já têm uma idade avançada ou uma meia-idade, assim? Com certeza meia-idade. Sem sombra de dúvidas. Eu vejo um amadurecimento muito grande. O que seria meia-idade? Aquelas assim, eu acho que eu já tô, hein, Bruno? O que seria meia-idade nesse caso? Eu vejo assim, a meia-idade tá entre os seus 38 e 50 anos, né? Eu vejo eu acho que Deus é tão perfeito na nossa vida, e por experiência no consultório, eu vejo que a pessoa idosa, ela tem um amadurecimento cerebral muito grande em relação a viver, Sim. curtir, as pessoas que conseguiram, por exemplo, olha, eu escuto muito no consultório, doutor, eu formei meus filhos, aí ó, estão casados, estão vivendo bem, tem suas casinhas. Agora já... Eu tô, cara, eu fiz minha parte, eu tô aqui vivendo agora. Então, assim, eu acho que eu mesmo tenho medo, né? Eu fico, meu Deus, eu sou minha religião é católica, né?
sou muito devoto. E eu até brinco às vezes com Deus. Eu falo, Deus, eu quero muito conhecer o Senhor, mas poxa, eu amo tanto viver também, sabe? O que eu faço agora? Deixa eu cuidar das minhas filhas primeiro. Deixa eu quieto um pouquinho aqui, resolve outras coisas. Tem tanto problema nesse mundo, meu Deus do céu. Porque, não que eu não queira, mas deixa eu curtir um pouco mais, né? Porque é uma superação, eu acho, que as pessoas têm que... E acho que é exatamente nessa faixa de vida, né, dos 40 aos 55, assim, que existe realmente mais esse temor, né, de se eu morrer agora, eu vou morrer sem cumprir o que eu planejei aqui, sem sombra de dúvidas. Então... Como assim, Valéria? Eu tenho... que daí é uma questão diferente, né? Então, eu me formei com 22 anos em medicina, eu fui forçado a ter um amadurecimento precoce. Aí eu já saí da medicina, fui fazer clínica médica, cardiologia, caí no hospital, meus chefes me cobrando, que hoje eu agradeço muito. Então, assim, a gente, querendo ou não, tinha 22 anos, né? Então, e aí já vendo pessoas irem a óbito e família chorando, e aquilo faz parte da minha vida. Então, assim, até meus amigos brincam, né? Falam, o Thiago é muito seco para essas coisas. Meu Deus do céu, ele não chora para nada. É que a gente acostuma com certas coisas. Sim. Então, eu particularmente hoje... não vai ficando com a casca de eu não tenho assim... Não tenho medo. O que eu conselho que eu dou, que eu faço na minha vida, eu procuro sempre estar feliz. Eu acho que a gente atrai coisas boas. Quando você está feliz, por mais que todos nós temos problemas, todos, né? Independente da condição financeira, todos nós temos as pedras para carregar. Mas seja feliz, otimista, acorde agradecendo a Deus por mais um dia de vida, e aquele dia vai dar tudo certo, porque ninguém sofre pro resto da vida, ninguém é triste pro resto da vida. Uma hora as coisas dão certo, uma hora as coisas se acalmam, né? Então eu faço isso, eu sempre, todo dia eu acordo e dou glória a Deus pela vida dos meus pacientes. Quando eu consigo, né? Hoje eu tive uma notícia maravilhosa, um amigo particular que antes de ontem me procurou e fizemos o diagnóstico daí de uma coronariopatia de 80%, e ele teve que, às pressas, né, pro hospital, indiquei um cateterismo, Sim. colocou uma molinha, um stent, né? E hoje ele me ligou, chorou e falou para mim, cara, eu não sei o que fazer para te agradecer. Eu só tenho que rezar pela tua vida e agradecer que você estava no meu caminho. Então isso aí é maravilhoso, ao ponto assim que para mim vale do que dinheiro, do que qualquer coisa, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu tive um dia abençoado, um dia que eu tô agradecendo a Deus, e vou torcer para amanhã também ser assim. A gente tem que atrair coisas boas e dosando nossos problemas, que faz parte. É nessa hora que esse paciente, por exemplo, faz um relato desse e ele tá cheio de gratidão, que acontece uma virada de chave? Muitas, né? Na verdade, a porcentagem é bem elevada das pessoas que mudam. Aí, né? muda a mentalidade. Muda muita coisa. Desde a pessoa que sempre teve atividade física presente, mas tinha problemas de relacionamento com a esposa ou com o marido, enfim. Muda muita coisa. Eu presenciei muitas histórias. Então, eu me formei em 2011. Eu tenho muitas coisas assim, até que você vê, né, às vezes a presença de Deus agindo, às vezes o porquê daquilo, muitas histórias, mas muda muito. E tem aquelas que, infelizmente, nossa, mudou, que você fala, meu Deus, a vida da pessoa tá maravilhosa, quando vê, desaba tudo de novo. Principalmente a parte de cuidar da alimentação, emagrecer. Eu tenho um pai de um amigo meu, ele é maravilhoso, ele é super engraçado, e ele teve um infarto, né, então... Foram feitas 3 pontos de safena, 2 safenas, e ele mudou radical. Ele bebia todo dia, ele tinha mesmo, né, aquele barrigão de chope, e ele emagreceu, ele melhorou, todo mundo feliz. E passou o tempo, passou o medo, ele esqueceu de tudo aquilo que ele passou, e hoje ele voltou, né, tudo de novo. Então é muito triste, né? Quando eu sempre falo no consultório, olha... Não sou eu que estou te dando a segunda chance, eu sou um instrumento de Deus.
Deus que, por algum motivo, ele te deu a segunda chance. Eu acho que você ainda tem algo aqui para cumprir. Valorize, né? As suas contas serão com ele. O pessoal vai no consultório e se explica muito, né? Olha, doutor, é o seguinte, olha... Não, gente, olha... Desculpa, doutor. O senhor falou para eu fazer, mas eu não fiz. Não é para você, né? Sabe? Eu falo, olha, é uma pena. Eu tô aqui para desejar o seu bem. É maravilhoso, a medicina é maravilhosa. E aí você aprende cada dia, né? Com cada paciente. Aprende. Eu mudei muito minha vida por conta das histórias, com certeza. Como que o Dr. Tiago se cuida? Eu me cuido bem, mas poderia me cuidar mais em relação a tempo, né? A medicina nos exige muito. Então, eu gostaria de ficar mais em casa, né? Eu já perdi muito final de semana em hospital, e porque, né, quando a gente assume, né, uma responsabilidade, eu dou prioridade a isso. Mas eu me cuido. Thiago, me cuido. Atividade física sempre esteve presente na minha vida. Eu acho que é algo que me fortalece e me previne de eventuais problemas relacionados ao estresse do trabalho mesmo. Veja bem, Valéria, a gente conhece pessoas maravilhosas, pacientes que se tornam amigos, e eu também acabo convivendo com pessoas complicadas de lidar, que até nos chateiam muito, a forma de ser, pessoas carregadas, pesadas. Então, é um trabalho assim, complicado da parte psicológica. Né? Tem dia que eu chego em casa, eu não consigo conversar muito, eu só quero tomar um banho, ficar no meu canto, porque assim, é carregado, é difícil. Então, por isso que eu procuro descarregar minhas energias na atividade física mesmo, né? Eu me programo para isso. A minha parte alimentar eu cuido, mas eu também gosto, às vezes, de comer o meu lanche, eu também gosto, às vezes, de um rodízio japonês, mas eu faço por merecer, né? Eu também tomo minha cervejinha, né? A questão é excesso, é a quantidade. Então, não precisa disso. Veja bem, a cerveja, se a gente for parar para analisar, até aquele dia que você está com mais vontade, um dia de muito calor, o primeiro gole ele é maravilhoso, você desfruta. A partir de uma certa quantidade, você não está mais ali desfrutando de nada. Sim. Você, né, só está indo no automático. É isso, então assim, não tem muito nexo. Então eu volto a falar assim para todo mundo que vai nos assistir que tudo em excesso na vida é ruim. Se você souber controlar, você pode fazer de tudo na sua vida. Tem que ter ali o cuidado do equilíbrio. Desde o emocional, desde o trabalho, desde a parte alimentar, desde da atividade física, né? Tem pessoas que só trabalham e aí não ficam com a família, aí outro lado acaba que vira um desastre. Então acho que a vida é um quebra-cabeça. Sim. Se você pudesse deixar apenas 3 hábitos de ouro para quem quer cuidar do coração, emagrecer e viver por muito tempo, quais seriam esses? Bom, Só 3, ó. Primeiro, com certeza, não só para emagrecimento, mas para saúde do coração e para longevidade, atividade física, sem sombra de dúvidas. Segundo, hoje que eu vejo, né, que é um grande vilão, eu vejo como exemplo no dia a dia no meu consultório, é o controle de estresse, né? Seja ele dentro de casa. Eu sempre falo para meus pacientes, eu não sei qual que é o teu problema, mas resolva, não viva isso. Resolva, acabe com o teu problema. Uma hora alguém tem que colocar um ponto final nesse problema. Então, o estresse, então, o controle a realização da atividade física, o controle de estresse. E, como terceiro, um conselho, na minha opinião, magnífico, é lembrar que a prevenção é o melhor remédio. Isso aí, sensacional. Gostei muito. Tem muito valor, né, nas suas palavras, lembrando que o tempo todo o dono de tudo isso é quem te deu a capacidade e te faz vencer, né, cada dia e cada caso, seja ele positivo ou negativo dos pacientes, enfim, né? Com certeza. Todos os dias, quando eu acordo, eu peço a Deus que abençoe o meu dia, a minha família e as minhas condutas, né? Que os meus erros, as pessoas não paguem pelos meus erros, né? Eu como médico, então, eu tento, ao máximo,
dar o meu melhor, me sensibilizar pelas histórias, dar valor aos sintomas das pessoas e sempre descartar risco, porque eu me sentiria muito culpado, né, por talvez ali tô passando por um problema pessoal, um estresse, eu não dei atenção para a Valéria e a Valéria perdeu a vida porque eu poderia ter evitado. Então, eu tento sempre separar muito isso, e entro sempre no meu consultório, faço o sinal da minha cruz, peço a bênção e vamos embora, vamos trabalhar. Isso é consciência, é empatia também, né? E lembrar sempre que é um ser humano ali, muito mais do que a profissão que a gente escolhe, é o propósito da profissão que a gente escolhe. Com certeza, eu acho que até que eu comentei que meus amigos brincam comigo que eu sou muito seco para certas coisas, mas eu acho que Deus proporciona o médico a se acostumar com certas coisas para que ele possa encarar aquilo, né? Eu não posso... É muito difícil quando você... pegar para si, no Isso, caso. sabe? Eu acho que para conduzir a situação seria mais difícil, né? Então, você ficar imparcial e ali, estando ali realmente com um olhar querendo bem, de alguma maneira resolver aquele problema, fica tudo mais fácil. Sim. Doutor Tiago, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom esse bate-papo. Na verdade, foi uma aula, né? Pode falar, Bruno. Eu queria fazer a última pergunta, né, para o doutor, que é assim, quem que deve procurar o doutor Tiago? Legal. O doutor Tiago mesmo, você mesmo. Eu mesmo. Quem que deve te procurar? Eu acho que todo mundo que está nos assistindo, gente, pode me procurar. Não, eu acho que assim, então, vou falar por mim, né? Eu acho, na minha opinião, hoje, cada vez mais cedo, né, as coronariopatias, a hipertensão, o risco de AVC, a obesidade, né, tem de fato nos afetado, né? Eu tenho já tanto pacientes ou pessoas mais próximas com 35 anos já com 2, 3 stents no coração. Então, assim, procure o Dr. Tiago ou, né, o cardiologista, como crie na sua rotina anual a prevenção. Sim. A pessoa que, né, faz um teste ergométrico, um ecocardiograma, um carótidas, enfim, o seu check-up anual, os seus exames laboratoriais, teoricamente, vai estar sempre à frente, né, de qualquer eventualidade. Como eu falei aqui na abertura, o evento cardiovascular pode acontecer muitos anos antes. Sim, né? com certeza. 10, 12 anos antes. O corpo sempre dá sinal. Foi uma das minhas grandes preocupações em relação a eu me especializar mais nessa parte de emagrecimento também, né, em ajudas com protocolos modernos, com estudos, enfim, baseados em estudos, para tentar, de alguma maneira, ajudar essas pessoas a saírem, né, desse risco cardiovascular, que o preço é muito alto. Sim. Então, tentar ser assim, tento ser um médico completo para o meu paciente, em dar opções de diminuir risco, vou te ajudar aqui a emagrecer se você tem dificuldade sozinho, os seus riscos cardiovasculares são tais, procure fazer isso, né, atividade física, a gente já comentou aqui. Então, assim, englobar mesmo, né, a importância da atividade física, o emagrecimento, né, a prevenção, para que lá na frente tudo vai valer a pena. Culmine para uma qualidade de vida, assim, e uma vida eu vejo assim, pessoas com 80 anos, enfim, até 90, com uma qualidade de vida muito maravilhosa, muito, muito linda, pessoa rígida, curtindo ainda os netos, enfim, é maravilhoso. Sim. Acho que é isso que não tem preço, né? Você chegar ao final da vida e falar, valeu a pena as escolhas, às vezes, em detrimento de outras e fazer alguns sacrifícios. Né? Porque vale a pena, com certeza. Muito bom, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar seu conhecimento, né? Com muita simpatia aqui, com muita leveza. Eu falo que o Podlight é o local que a gente fala de saúde e qualidade de vida e bem-estar.
de maneira leve, mas também de maneira profunda, porque a gente não fala nada que não tem embasamento aqui, né? Com certeza. Então, é sempre sob a luz da ciência. Eu tô honrado de estar aqui. Agradeço muito o seu convite mesmo. Fiquei muito feliz. Muito bom. Foi maravilhoso. Acho que espero, né, ter ajudado alguém com algum conselho. Foi por indicação, viu? Ah, é? Então... Oh, que legal. Então tá valendo então aí o seu bom trabalho. Oh, que legal. Eu fico muito feliz mesmo. É um prazer enorme te conhecer pessoalmente, né? Obrigada. Espero que tenha ajudado, né, algumas pessoas a mudarem a sua vida, que vai valer a pena, com certeza. Isso aí. Muito obrigada a todos os ouvintes aqui também, que sem vocês aqui nada faz sentido. E, por favor, nos ajudem a espalhar essas informações, curta, comente e o que você quiser mais saber, pode também mandar aqui para a gente sugestões que a gente vai, com certeza, acatar com alegria. E já te adianto, fica com a gente que o nosso objetivo é falar de saúde e bem-estar para te inspirar a levar uma vida mais leve e com saúde plena. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até mais.